Muito bom. Meus amores, a gente vai falar hoje, estamos entrando, né, primeiro no terceiro poder, que é o da ignorância, tá? Então, a primeira aula, já no terceiro poder, do sete, a gente já está quase no meio aí. A morte como transição, tá? Desvendando as palavras de Cristo. Quando veio para eu falar sobre esse tema, sobre a morte para nós, apareceu essa frase para mim, eu achei bem interessante. Que morte, em aramaico, que era a língua nativa que Cristo falava, a tradução dessa palavra em si significa existir em outro lugar. Então, eu achei isso fantástico, porque qual é a tradução da palavra morte, se a gente assim colocar? Então, eu achei bem interessante existir em outro lugar. E realmente, mas vamos entender um pouquinho o contexto da morte, o que, que é a morte para nós, como ser humano. A morte como transição, uma exploração da afirmação de Cristo. A afirmação de Cristo, né, que ele fala que traduz, né, na língua dele tem essa tradução, existir em outro lugar. Então, essa afirmação, né, a gente pode dizer, de Cristo sobre a morte, expressa em aramaico, ela tem intrigado estudiosos e religiosos ao longo dos séculos. Então, a ideia de que a morte representa uma simples mudança de estado, uma transição para outro plano de existência, ecoa profundamente mais na doutrina espírita, né? Então, nessa aula, a gente vai explorar essa afirmação à luz dos ensinamentos espíritas, que mais se aproxima, ao meu ponto de vista, do que realmente é, né? Buscando compreender o significado mais profundo das palavras de Cristo e como elas se conectam com a nossa compreensão da vida, da morte e da nossa imortalidade da alma. Então, vai ser bem interessante, né? A gente falar sobre a morte, porque a gente não para falar muito sobre a morte. Ainda mais no Brasil, a cultura que nós temos, a morte ela é vista como algo, nossa, acabou, né? Essa pessoa, coitada, ela morreu, não aproveitou a vida, né? Com as pessoas que vão novas embora. Em outras culturas, outros países, como o Japão, é celebrada a morte da pessoa, ela está voltando para casa, ela está retornando. Então, querendo, assim, lógico, a família sente, não é que é uma alegria a pessoa ir embora, não é isso. Mas a gente tem uma visão aqui no Ocidente da morte como algo muito, meu Deus, a vida acabou, né? E no Oriente, não, é só uma transição. Então, a gente vai explorar um pouquinho isso aí, tá? Opa, isso aí. Então, perspectiva, né, da palavra morte. Então, primeiro que a gente tem a ilusão da morte, né? A morte, ela não é o fim, como muitas pessoas ainda pensam, né? A gente tem tanta prova, né, gente, sobre espíritos. Não é uma coisa mais mística, não é uma coisa que, ai, eu só vou saber quando eu morrer. Tá comprovado, tem tanta coisa aí já mostrando isso para nós. Então, acho que já não cabe mais também, mesmo cientificamente falando, né? Que a morte não é o fim. Quem ainda bate nessa tecla, no meu ponto de vista, está muito atrasado ainda em relação à vida mesmo, em relação a se conhecer, né? Mas sim uma transformação. Então, ela não é o fim, é uma transformação. O corpo físico perece, e a gente está emprestado aqui nesse corpo, não é mesmo? Isso aqui é só um empréstimo para a gente evoluir, para a gente vir cumprir nossa missão, né? Mas o espírito, ele é imortal, isso todos nós já sabemos. E eterno, então continua a sua jornada evolutiva em outros planos. Não tem sentido, né, gente? Vamos parar e analisar bem, né? Tem muitas religiões que impõem que, né,
a pessoa morreu e nunca mais volta. Então, assim, Deus é tão misericordioso conosco, tem tanta luz que ele vai permitir mesmo que a gente só venha uma vez e não tente acertar os erros que a gente teve, e aí vai acabando, assim, não tem sentido, né? Se a gente parar para analisar profundamente isso. Então, não é o fim a morte. Então, a gente tem que ter um olhar para a morte diferente do que a tradição, os nossos pais, nossos avós, bisavós têm na cultura mais do Ocidente. Também, né, a lei de causa e efeito, que é o que a gente estava falando agora. Deus não vai permitir que você venha uma vez só. Então, nosso destino após a morte, ele é determinado pelas leis divinas de causa e efeito. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, palavras, ações, elas moldam quem nós somos, o nosso caráter. E, consequentemente, o plano espiritual, para onde nos dirigimos após a desencarnação. Então, tudo é causa e efeito. Tem uma causa, vai ter um efeito. Lei da ação e reação. Plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Então, tudo é fruto das nossas ações, né? Então, depende do que a gente faz, tem lugares específicos para cada um quando a gente desencarna. Então, não tem fim, não é mesmo? Se a gente morre, né, do físico, faz essa transição pelas leis divinas de causa e efeito, para onde que esse espírito vai agora? Para ele evoluir, porque a gente continua do outro lado. Não é que lá do outro lado vai ser lindo, maravilhoso, as mil maravilhas, só porque eu não vivo mais na carne. Não, lá também tem todo uma hierarquia, um respeito. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, vai para um umbral se precisar, para reparar as coisas que você fez. Então, tem muita coisa do outro lado. A gente fala que aqui, na verdade, é o descanso, que é lá que o bicho pega, não é? A gente precisa tomar muito cuidado também com as nossas ações, nossos pensamentos, palavras, por conta da lei da causa e efeito, certo? Também a progressão, né, espiritual. Então, é essa transição, ó, a sequência, né? Transição, essa morte, ela é uma transição, né, que a gente faz para o outro plano, através da causa e efeito. Então, o que a gente fez aqui quanto encarnado, para onde a gente vai? E aí tem o progresso espiritual. Então, a vida após a morte, ela é uma continuação do nosso processo evolutivo. No mundo espiritual, nós temos a oportunidade de aprender, crescer, se aperfeiçoar, preparando-nos para novas encarnações. Então, se eu precisar ir para um período até eu, né, perceber que eu posso ser resgatado, pedir ajuda, ir para os hospitais espirituais, igual a gente tem aqui na Tsara, que atende tantos espíritos para tratamento, para que eles possam estar preparados para reencarnar de novo, ou voltar para sua casa, enfim, várias funções ali. Então, a gente tem essa progressão espiritual, continua tudo do outro lado, não é mesmo? Então, entendimento da morte. Nós viemos desse corpo, vivemos nossas experiências, morremos, né? Através de causa e efeito, tudo que a gente fez, a gente vai para algum lugar, tem essa transição. Morri, meu espírito vai de acordo com o que eu vivi aqui. E aí acontece toda a progressão espiritual para se preparar para uma nova reencarnação, ou ficar no plano espiritual trabalhando, ajudando, voltar para o seu planeta de origem, se a gente for mais a fundo aí, enfim, N situações que a gente pode viver, tá? Então, entendimento de morte para nós é isso, né? Que acabou, morreu, aquele ser não existe mais. Nayara morreu, acabou Nayara. A Nayara dessa vida, sim, certo? Então, essa afirmação de Cristo, né?
ela tem uma linguagem simbólica, assim como várias coisas, né? As palavras de Cristo, como muitos dos ensinamentos religiosos, são repletos de simbolismo. Se a gente pegar as frases, as parábolas, para decifrar é complicado, né? Então tem muito simbolismo. Jesus, ele falava muito desse jeito para que a gente pudesse entender, né? Apesar de ser difícil a compreensão, porque faz a gente pensar, e é isso que ele queria também. Não vou passar tudo para todo mundo aqui, faça por merecer, né? Então a afirmação sobre a morte como uma existência em outro lugar, ela pode ser interpretada como uma metáfora para a transição do plano físico para o espiritual. Gente, simples assim. Não vamos fazer tudo uma grande coisa. É simples. A espiritualidade é vivida na humildade. Ela é simples. Então, é isso e acabou. Ai, mas só isso, tá? Então, essa afirmação, né, que Jesus nos traz aqui, é sobre a morte como uma existência em outro lugar. Morri aqui no físico, e estou existindo em outro lugar nesse momento. É isso, simples assim. E nossa consciência ampliada, né? Então, desencarnei, tirei esse corpo, tirei a terceira dimensão, que a gente vive condensado nessa caixinha planeta Terra aqui, ó, limitado, né? Quem tem a mediunidade aflorada, que pode ter mais contato, está entendendo todo esse processo, faz projeção astral, enfim, está num outro processo, legal, já está com a consciência mais ampliada, mas não se compara a estar lá como espírito, como alma, não é mesmo? Nunca vai ser igual. É uma infinidade de coisas que o nosso físico não nos permite fazer, certo? Então, ao desencarnar, essa morte, ela nos traz uma consciência ampliada. Então, no plano espiritual, nossa consciência ela é ampliada, permitindo-nos perceber a realidade de forma mais clara e abrangente. Então, a morte, nesse sentido, ela é uma espécie de despertar para uma nova dimensão de existência. Então, olha que legal a gente pensar sobre tudo isso, não só para nós, quando a gente morrer, mas do ente querido que morreu. Olha o tanto de coisa legal se ele não for para as zonas umbralinas densas, não for uma pessoa ruim, né? O tanto de coisas legais que vai acontecer com ele. A gente não tem que ficar feliz por essa alma? Não estou falando para não sofrer e não sentir saudade, não tem nada a ver com isso, né? Mas olha o tanto de coisa legal que vai acontecer com essa alma. Então é motivo, sim, de comemoração também, de dor, de saudade, lógico. Somos seres humanos, né? Temos nossas emoções, nosso amor, tá tranquilo. Mas imagine ele lá do outro lado te vendo sofrer assim. Então a saudade existe, com certeza, mas saber que eles estão vivendo todas essas experiências é lindo, não é mesmo? E o amor, né? Como guia sempre. Então, o amor ele é a força que nos impulsiona na evolução espiritual. Ao amar ao próximo e a Deus, estamos nos aproximando cada vez mais da perfeição e da felicidade. O amor, ele é a chave. Esse curso, o Caminho de Maria Madalena, é para nos ensinar sobre o amor. Esse amor divino, né? No nosso coração. Então, ele é a força que nos impulsiona sempre. Então, através desse amor, que quando a gente sofre muito com a perda de um ente querido, não estou falando que é errado, a gente é ser humano, é falho, vamos sofrer, nossa, se eu perder meu pai e minha mãe, nem sei como eu vou ficar, né? Fácil falar aqui, aí quando morre alguém muito querido pra gente, não vai acontecer nada disso. A gente precisa mostrar isso para todo mundo, ter essa consciência. Eu não sei como vai ser para mim, né? Que são as pessoas que eu mais amo nessa vida. Perdê-los, né? Aí já falo errado, perdê-los, não é perdê-los. Então, a gente tem essa posse da pessoa, vocês estão entendendo? A gente tem essa posse, né? Eu vou perder, você não está perdendo nada. A gente vai se encontrar num outro momento, é só uma separação,
momentânea ali, né? Você vê como a gente já fala, perdi. Você não perdeu nada, não é? A gente traz pra gente, né? Essa posse, esse amor possessivo, que não é legal. Então, esse amor divino como guia, por amor a esse ente querido que se foi, eu estou agradecendo por ele estar num hospital espiritual, estar recebendo ajuda, né? Tudo esse despertar que está acontecendo com ele, ampliar suas visões. Então, olha que lindo tudo isso. É isso, nisso que a gente tem que se apegar quando o ente querido vai embora, não é mesmo? Então, a importância, né? Porque a importância da compreensão da morte para nós, como seres humanos, ainda muito falhos, né? Consolo e esperança. Então, quando a gente entende tudo isso que a gente está falando aqui, traz muito consolo e esperança para nós, não é mesmo? A compreensão espírita, né, que é o que mais fala sobre isso, por isso que eu trouxe mais esse significado do espiritismo, né? Da morte, nos oferece consolo e esperança nos momentos de perda, porque ao reconhecer que a alma é imortal, nós podemos encontrar paz e serenidade diante da finitude da vida física. Então, o corpo dessa pessoa, o físico, né, veio da terra voltará. Simples. E a imortalidade dessa alma e tudo que ela vai vivenciar do outro lado, que logo nós também vamos, não é mesmo? Então, isso é lindo, motivo de bênçãos para esse ente querido que foi. E olha que lindo ele do outro lado vendo você emanar essa energia. Não estou falando, repito mais uma vez, não é porque não tem que sofrer e não tem que ter saudade, não é isso, tá? É o entendimento dessa passagem. Responsabilidade moral também, né? A consciência de que nossas ações ela tem consequências eternas, nos impulsiona a viver uma vida mais justa e compassiva. Então, a gente tem essa responsabilidade moral. A gente não tinha aquela matéria na escola, quem é mais antigo como eu, moral e cívica, né? A gente tem uma responsabilidade moral com a sociedade, né? Então, saber que nossas ações elas vão ter, né, consequências, causa e lei da causa e efeito. Então, isso faz com que a gente faça a reforma íntima, a gente trabalhe isso dentro da gente, para a gente ser um ser humano melhor. E assim, quando desencarnar, ir para esses hospitais astrais, cidades espirituais, para a gente continuar a nossa jornada evolutiva, né? Então, isso é muito importante também. Eu até brinco aqui nas aulas, quem já está mais tempo comigo, falo, eu já estou fazendo coisas aqui, eu penso, opa, isso eu não vou fazer porque vai me atrapalhar quando eu desencarnar. Eu já estou pensando na próxima vida, as ações que eu tenho hoje. Aí já me ajuda a tentar, né, gente? A gente é ser humano também, fica, não é, ai, todo momento ali essa neura, não, mas pensa um pouquinho nas coisas que você está fazendo, praticando na sua vida, tá infringindo o espaço do outro, né? A gente tem que pensar muito nisso, tá? E projeção no futuro, né? Então, a crença na vida após a morte nos motiva a buscar o aprimoramento espiritual, preparando-nos para um futuro mais feliz e pleno, um futuro nessa vida e nas próximas que virão, né? Então, quando a gente sabe que tem vida após a morte, que não encerra aqui, a gente se motiva a buscar sempre o melhor, porque eu vou continuar, não como Nayara, mas eu vou continuar, minha alma é a mesma, só vou mudar de corpo e eu quero estar cada vez melhor. Então, isso me motiva, pessoalmente, Nayara falando, essa frase faz muito sentido para mim, porque ela me motiva na crença da vida após a morte, sabendo que isso continua. Então, eu vou tentar melhorar sempre, porque não acaba aqui. Então, essa responsabilidade que eu tenho já com a minha vida futura. É meio doido, mas se a gente parar para analisar, não é tão doido assim, não, né?
Então, uma conclusão aí, né, meus amores? A afirmação de Cristo sobre a morte, ela revela um profundo significado. A morte, ela não é o fim, mas sim uma nova etapa na nossa jornada evolutiva. Então, é uma transição, né? Ao compreendermos essa verdade, nós podemos viver com mais leveza, esperança e propósito. Propósito espiritual, não é mesmo? Então, essa afirmação, ela é muito profunda mesmo, né? Morte, palavra pequenininha, mas olha que profundo que tem o seu significado para nós, não é mesmo? Então, ela não é o fim, meus amores. A morte, ela não é o fim da nossa existência. Apenas uma transição para uma vida muito, assim, diferente daqui, muito plena. Se a gente fizer tudo direitinho aqui como encarnada, né? Lei da causa e efeito. Então, nos ajuda muito na nossa jornada evolutiva. Isso é muito lindo, não é mesmo? Muito bom. Então, uma reflexão aí, meus amores. Vamos fazer uma reflexão, cada um aí, por isso que eu ponho reflexão pessoal. Não precisa todo mundo pensar igual, nem é saudável isso, não é mesmo? Então, vamos refletir aí. Questões para reflexão. Como é a sua relação com a morte? Diante de tudo isso que você ouviu aqui, antes até, para quem ainda não tem muito entendimento sobre isso e está vendo esse vídeo aqui agora, como é a sua relação com a morte? E para quem está aí no trabalho de reforma íntima, no seu despertar, né, espiritual, pessoal do curso que trabalhando essa reforma íntima, esse despertar, após o seu despertar, teve essa transição de alguém querido por você? Essa pessoa ela já desencarnou? Você lidou diferente depois de entender todo esse processo? Então, reflitam sobre isso, tá? Aí depois podem comentar, colocar aqui para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Então, meus amores, é isso. Reflitam sobre a morte. Vamos trazer essa palavra sem tanta dor, sem tanto sofrimento para o nosso coração, certo? Gratidão, fiquem com Deus e até a próxima.